de monstro milionário. A herança que quebrou a maldição à morte da bruxa veio. Sim, mas a quietude que se seguiu não era de alívio. Era um silêncio pesado, carregado de exaustão e um medo que gelava a alma. O Vale das Sombras, mesmo sem a fonte do mal, continuava encharcado de um veneno que a bruxa havia injetado tão fundo na terra que nem a ausência dela era o bastante para curar. Donizete, agora uma figura solitária, a pele ainda repuxada pela maldição que o transformara, sentia cada arrepio daquele vale amaldiçoado. Seus zenidos, que eram agora parte dele, captavam os sussurros esparsos da floresta. Não era o farfalhar inocente do vento nas folhas, mas o murmúrio distorcido das criaturas que tinham sobrevivido. Eram pedaços quebrados da horda da bruxa, desorganizados pela perda da líder. Sim, mas ainda perigosos, espreitando nas profundezas sombrias como feridas abertas na paisagem. Deáfio, Donizete mergulhou numa caçada implacável contra esses restos. Cada criatura batida era um pequeno alívio, um resquício a menos do pesadelo que assombrou Pedra Branca. Ele rastreava garras na lama fria. Ouviu barulho estranho entre as árvores. Sentia a lufada de ar pútrido no ar pesado. Era um trabalho necessário, brutal e solitário. Mas com as horas, uma verdade incômoda se firmava em sua mente. Ele estava apenas tratando os sintomas. A doença, o veneno ainda corria nas veias da própria terra sob seus pés. Galhos contorcidos, só que parecia morto em alguns pontos. O silêncio estranho dos pássaros. Tudo gritava que o problema era muito mais fundo que os poucos monstros que restavam. Havia uma podridão essencial que a simples força bruta não podia arrancar. A vitória sobre a bruxa foi vital, claro, mas incompleta. A maldição tinha se enraizado, virado parte do lugar, e Donizete sentiu com a certeza visceral que vinha da própria natureza mutante, que a chave para a cura estava naquele mesmo poder que o tinha virado monstro. Ele não podia fugir dele, mas talvez, apenas talvez, pudesse usá-lo para desfazer o mal que ele representou, guiado por um instinto que era agora só dele, uma bússola interna calibrada pela energia sombria que o habitava. Donizete deixou a caçada superficial e voltou ao coração da coisa. A caverna onde a bruxa operava, mais especificamente, o altar grotesco feito de ossos. O ar ali dentro era um soco no estômago, ainda mais pesado que lá fora, saturado de dor e rituais esquecidos. A luz fraca que entrava mal arranhava a escuridão úmida e opressiva. O altar de ossos se erguia como um monumento macabro à profanação. Cada osso encrustado parecia pulsar com o eco de sofrimento. Donizete se aproximou devagar, a forma meio monstro contra a sombra, os músculos tensos, os olhos ainda acesos naquele brilho azul sinistro. Ele encarou o altar, encarou o que ele representava a concentração da maldição, o ponto onde a bruxa, a caixa, a floresta doente se amarravam. E aí ele entendeu, não com a cabeça lógica de quem ele tinha sido um dia, mas com uma clareza primal que agora era parte de seu novo ser. A energia da caixa, aquela força esmagadora que a bruxa usara para deformá-lo e que agora estava intrinsecamente fundida a ele, era a chave. Sentiu o poder pulsar sobre a pele, um rio escuro no próprio corpo. Se livrar dele era impossível sem se destruir. Mas a maldição não era só nele. Estava impregnada no altar, na caverna, na terra. E se aquela energia pôde ser usada para espalhar o veneno, talvez com um ato de pura vontade e entregando o que ele se tornou. Desse para usar para recolher tudo no Trollheiser era um risco gigante. Ele poderia facilmente se perder na tentativa, virar pó ou algo pior, perpetuando o ciclo de horror. Mas ver a terra morrendo, ouvir os sussurros remanescentes do mal e a urgência de curar o lugar que tantos haviam se sacrificado para proteger, superou qualquer hesitação. Aquele altar feito para amplificar o mal seria o ponto onde tudo voltaria para ser desfeito. Respirou o fundo, o ar pesado da caverna, um ato que parecia mais um desafio à própria escuridão. Donizete estendeu suas mãos, ainda brutas e alteradas, e tocou a superfície fria e áspera do altar de ossos. O contato foi um choque imediato e visceral. Sentiu a energia latente no altar responder. Um eco da maldição que morava nele,
concentrando toda a sua vontade, toda a sua essência recém-forjada. Donizete não tentou segurar a energia em seu interior, mas sim direcioná-la, canalizá-la para fora através do altar. Era um ato de entregar o sacrifício de si mesmo como condutor. Ele liberou o fluxo, não a explosão escura e destrutiva que se esperaria do poder da caixa, mas uma onda crescente de luz purificadora. A luz não era a luz suave do sol, era intensa, vibrante, tingida com brilho que parecia reescrever o próprio ar. A energia jorrou de Donizete através do altar e para o ambiente ao redor. Mas em vez de explodir para fora, agiu como um iã reverso para o mal. A energia da maldição impregnada nos ossos, nas paredes da caverna e nas raízes profundas da floresta doente, começou a ser arrancada de onde estava, puxada de volta em direção ao ponto de liberação no altar. Era um turbilhão de escuridão, sendo sugada para o redemoinho de luz. Dor intensa rasgou o corpo de Donizete, enquanto a energia entrava em choque e se neutralizava em seu interior, purificada pela sua vontade. A luz engoliu a escuridão, e nesse processo alquímico forçado, a maldição que o desfigurava se desfez. Seus ossos rangeram, sua pele se esticou e suavizou, retornando à sua tonalidade moreno-clara, original, lisa e perfeita. Os músculos antes deformados se definiram com uma força que parecia quase mágica, dando-lhe um porte imponente e uma beleza que não era só de fora, mas vinha do poder e da força interna. Seus cabelos cresceram rapidamente, densos e escuros, emoldurando um rosto que antes assustava. E crucialmente seus olhos, que por tanto tempo brilharam azuis, com a influência da caixa, agora irradiavam um brilho profundo e vibrante de um verde intenso. Não era só a cor, era a expressão cheia de uma sabedoria antiga e um poder calmo. Ele não voltou a ser o Donizete de antes da maldição. A transformação o completou. Renasceu purificado, mais forte, ser da caverna. O contraste com a quietude anterior era notável. O ar no Vale das Sombras não pesava mais com a mesma opressão. Havia uma leveza, um frescor que não se sentia há muito tempo. E quando Donizete emergiu na orla da floresta, caminhando em direção à Pedra Branca, sentiu a diferença na própria atmosfera da vila. O sol, antes tímido ou distante, agora brilhava quente e diferente sobre as casas e as pessoas que, cautelosamente, começavam a reaparecer, testando o terreno após a tormenta. As primeiras pessoas que o viram pararam bruscamente, medo nos rostos tensos pela memória recente do monstro que ele pareceu se tornar, mas conforme se aproximava, revelando sua forma completamente transformada, menos a pele impecável, os músculos definidos, os olhos verdes penetrantes, porte imponente, o medo virou espanto mudo. Era Donizete, sim, mas não o Donizete que eles conheciam, era algo mais. E então o espanto se transformou em respeito. Não viam o monstro que temiam, viam a figura heróica que desceu ao fundo da escuridão e voltou purificado para protegê-los. Nas semanas seguintes, enquanto a vila de Pedra Branca iniciava o doloroso, mas essencial processo de reconstrução, Donizete estava lá. A força sobrenatural, agora sob seu controle total, era uma bênção na tarefa de reerguer estruturas caídas e limpar os restos da batalha. Ele trabalhava lado a lado com os sobreviventes, uma presença silenciosa, mas poderosa, que inspirava esperança. E então, do nada, um acontecimento inesperado adicionou outra camada à sua nova realidade. Chegou uma carta de uma cidade grande selada, com um timbre de um escritório de advocacia, um parente distante, um tio-avô que ele mal conhecia e cuja existência era quase uma nota de rodapé na história de sua família. Havia falecido. E ele, Donizete, fora nomeado o único herdeiro de uma fortuna substancial. Da noite para o dia, o homem transformado por uma maldição virou milionário, fiel à sua nova natureza, uma mistura de poder primal e humanidade purificada. Donizete usou essa fortuna não para si, mas para curar Pedra Branca de vez. A nova fortuna não foi um peso, mas uma ferramenta e tanto em suas mãos. Donizete, agora um homem de recursos imensos,
utilizou sua herança para finalizar a cura de Pedra Branca de forma tangível e duradoura. Ele garantiu que todas as famílias que perderam entes queridos fossem compensadas. Um gesto que não apagava a dor, mas reconhecia o sacrifício e oferecia um caminho para a recuperação material. Financiou a reconstrução das casas não apenas para serem habitáveis, mas para serem mais fortes e seguras do que antes. Estabeleceu um fundo robusto para garantir a segurança futura da vila, investindo em infraestrutura e recursos que pudessem repelir futuras ameaças, fossem elas naturais ou sobrenaturais. Sua generosidade era vasta, movida por um profundo senso de responsabilidade para com o lugar e as pessoas que ele havia lutado tanto para proteger. Mas Donizete também abraçou certos elementos de sua nova realidade, a manifestação externa de seu poder e propósito. Sua primeira grande compra pessoal foi um reflexo disso. Um Ford Landau preto imponente, clássico e poderoso, um veículo que transmitia uma presença silenciosa e autoridade, muito parecido com ele próprio. Ele também adotou um novo visual, não por vaidade, mas como uma armadura simbólica para o caminho que sabia que seguiria. Um sobretudo escuro que o envolvia, conferindo-lhe um ar de mistério e uma silhueta imponente, complementando sua beleza recém-descoberta e a força contida que ele irradiava. Na sina final, a vila de Pedra Branca estava pacificada, suas feridas começando a cicatrizar. O processo de reerguimento visível em cada casa reconstruída e em cada rosto que agora o olhava com gratidão em vez de medo. Donizete estava de pé ao lado de seu Landau preto, polido, pranto para Perti. Despedia-se dos poucos com quem havia criado um laço genuíno durante a aprovação, trocando palavras curtas, cheias de significado. Seus olhos verdes profundos se voltaram uma última vez para a floresta. Agora, apenas floresta. O mal sumiu, o Vale das Sombras curado. Depois, sua mirada se moveu para a estrada aberta à sua frente, uma faixa de asfalto que se estendia para o desconhecido. Ele sabia com a certeza que vinha de seu poder interno e da experiência vivida, que o mal que enfrentou em Pedra Branca era apenas um pedaço. Com seu poder, sua nova fortuna e um propósito gravado na alma purificada, ele abriu a porta do Landau e entrou. Não era mais apenas Donizete, o morador da vila transformado, era o caçador errante. E a sua verdadeira caçada em um mundo repleto de horrores escondidos estava apenas começando. O Landau negro deslizou pela estrada, um silêncio potente sob o ronronar do motor. As paisagens mudam. Rio se transforma em serras. A planície cede lugar a picos escarpados. Donizete guia, o sobretudo escuro cobrindo os músculos definidos, os olhos verdes varrendo o horizonte e sondando o invisível. Porto Sombrio ficou para trás. Um ponto de luz reacesa no mapa sombrio que ele agora desbrava. A maldição das profundezas, uma coisa úmida e ancestral, foi forçada de volta ao abismo. Mas seus sentidos, calibrados na forja da maldição e refinados pela purificação, não descansam. Há um novo rastro, uma sensação diferente de errado no ar. Não é a podridão terrena de Pedra Branca, nem o frio úmido das profundezas. É uma aquietação, um silêncio que grita. Ele sente isso há dias, uma pressão sutil, crescente, que o puxa para o interior do continente, para regiões onde as montanhas tocam o céu e as nuvens se agarram aos picos. A herança da floresta, a energia purificada que corre em suas veias, age como um sismógrafo para o sobrenatural, vibrando em respostas a anomalias na teia da realidade. Desta vez, a vibração é de uma estática mental, um zumbido baixo que tenta turvar o pensamento, mas que para ele indica a direção a seguir. A solidão é uma companheira constante, um fardo alto imposto para proteger aqueles com quem ele se importa. Deixar Pedra Branca e Porto Sombrio foi necessário. Sua vida agora é a da estrada. O anonimato dos postos de gasolina à noite, os motéis de beira de estrada onde ninguém faz perguntas. Sua fortuna, um eco irônico da vida que ele deixou para trás, garante essa liberdade de movimento, a capacidade de seguir o rastro sem amarras.
de ser o caçador errante que o mundo precisa. Ele se move com propósito. Não há dúvida em sua mente, apenas a certeza de que há mais sombras a serem enfrentadas. O mal não é monolítico. Assume formas incontáveis, se adapta, se esconde. Cada lugar que ele visita é um sintoma de uma doença maior, um pedaço de um quebra-cabeça, cuja imagem completa ainda lhe escapa. As lendas locais, os desaparecimentos sem explicação, lugares que o não se deve ir, são os sinais que ele aprendeu a ler. Sua mente, aguçada pela transformação, processa informações de forma diferente, ligando pontos que para outros seriam aleatórios. A linguagem sombria do rochedo em Porto Sombrio ressoa em sua memória. Um eco de conhecimento primordial. Há padrões no caos, uma estrutura subjacente, a escuridão. Ele precisa entender essa estrutura para combatê-la eficazmente. A estrada se estreita subindo por uma serra íngreme. A vegetação muda, tornando-se mais densa, o ar mais frio. Uma neblina fina começa a se formar. Não a névoa antinatural de Porto Sombrio, mas uma neblina natural de altitude que, mesmo assim, parece carregar um peso. Uma expectativa silenciosa. A pressão em sua mente aumenta. Ele está chegando. A sensação é de que a escuridão aqui não rasteja da terra ou da água. Ela espreita de dentro das montanhas, de algo antigo e isolado que se aninhou nas rochas e na terra fria. Seu destino, de acordo com a intuição, é uma pequena cidade aninhada em um vale profundo, cercada por picos imponentes. Um lugar que os mapas chamam de Altos da Neblina, mas o nome parece ser mais do que uma descrição geográfica. É um prenúncio. Ao se aproximar, a primeira coisa que nota não é a aparência da cidade, mas a ausência de som. Não o silêncio da natureza, mas um silêncio forçado, antinatural. Nenhum latido de cachorro, nenhum canto de pássaro, nenhuma risada distante de crianças. As casas vistas de cima na estrada sinuosa parecem normais, mas há algo de inerte nelas, como se estivessem adormecidas ou esvaziadas. Ele estaciona o Landau na entrada da cidade, discreto na penumbra do crepúsculo que começa a cair. Ao sair do carro, o silêncio engole. Seus ouvidos aprimorados não captam os ruídos habituais de uma comunidade viva. Apenas o som distante do vento nas montanhas e por baixo dele, aquele zumbido baixo, a estática mental que agora é quase audível. Ele caminha pelas ruas. As poucas pessoas que encontra parecem desligadas, seus olhos são vidrados, sem brilho. Seus movimentos lentos e desajeitados não demonstram medo ou curiosidade ao vê-lo. Apenas uma apatia perturbadora. Tentam evitá-lo desviando o olhar, mas sem a urgência ou o pavor que ele viu em Porto Sombrio. É uma resignação vazia. Ele sente a ausência de pensamento nelas, como se suas mentes tivessem sido esvaziadas ou cooptadas. O mal aqui não mata diretamente, mas rouba algo mais precioso. A consciência, a individualidade, a atmosfera é opressiva, não pelo fedor ou pela escuridão física, mas por uma sensação de vazio, como se a própria realidade estivesse mais fina, menos substancial. Ele toca a parede de uma casa antiga. A pedra parece fria, não apenas fisicamente, mas de uma forma que irradia uma espécie de indiferença cósmica. As montanhas que cercam a cidade parecem observar seus picos envoltos na neblina, que se adensa com a noite. A estática mental é mais forte vindo da direção do pico mais alto. Um gigante rochoso que domina a paisagem. É de lá que o mal emana, espalhando sua influência silenciosa sobre o vale. Donizete sabe que a caçada em Altos da Neblina o levará para as alturas para enfrentar um inimigo que não tem garras ou dentes, mas que ataca propriamente. A herança da floresta em seu interior, a energia purificada, responde a essa nova ameaça. Um escudo contra a influência mental, uma ferramenta para restaurar o que foi roubado. A noite cai completamente e a neblina engole as ruas. O silêncio de Altos da Neblina se torna absoluto e Donizete está sozinho com o zumbido na sua mente e a certeza de que nas alturas da montanha envolta tem neblina, algo muito antigo e muito faminto o espreita. Donizete
Passou a noite em altos da neblina, sentindo a opressão crescer com a escuridão. Ele não dormiu. Seus sentidos estavam em alerta máximo, monitorando o pulso lento e constante do mal que emanava da montanha. A estática mental parecia infiltrar-se em Nussans ou na falta deles, tentando anular sua vontade, mas a energia purificada em seu interior repelia a intrusão, criando uma barreira de luz fria em sua mente. Ao amanhecer, a neblina era ainda mais densa, pairando sobre a cidade como um lençol cinzento. As pessoas se moviam como sombras, suas rotinas vazias, sem a menor expressão em seus rostos apáticos. Donizete começou sua investigação mais a fundo. Visitou a pequena e desolada prefeitura, encontrando arquivos empoeirados sobre a história da cidade. Os registros eram incompletos, com lacunas estranhas, como se certas datas ou eventos tivessem sido apagados. Notou que menções a desaparecimentos inexplicáveis ou doença do sono aumentavam nos últimos anos, coincidindo com a intensificação da neblina e o isolamento da cidade. Conversou com alguns dos moradores mais idosos, ou tentou. Suas respostas eram repetitivas, frases curtas e desconexas, como se suas memórias tivessem sido embaralhadas ou substituídas por uma única diretriz. A lenda local mais coerente, que conseguiu extrair de fragmentos de conversas, era sobre a montanha, silenciosa, um pico que era considerado amaldiçoado Lugerande. Os pensamentos Paramis se perdem, Ningun e Aló, e os poucos que tentaram voltar eram diferentes, vazios. A senhora que mantinha a pequena loja de conveniência, com olhos que ainda mostravam um lampejo de medo por trás da apatia, lhe mostrou um velho mapa desenhado à mão. Nele, o pico da montanha silenciosa era marcado não apenas com o nome, mas com um símbolo estranho, uma espiral irregular, com um ponto no centro, semelhante de forma sutil e perturbadora aos símbolos no rochedo em Porto Sombrio. Donizete sentiu um arrepio, um padrão. O mal tinha uma linguagem, talvez uma origem comum, ou diferentes entidades usavam a mesma escrita para se manifestar ou se comunicar. A estática mental, o silêncio, a apatia dos moradores, o pico da montanha, o símbolo, tudo começou a se conectar. A entidade em altos da neblina não era um ser físico no sentido tradicional. Era uma presença psíquica, uma inteligência que residia dentro da montanha ou usava menos a como seu corpo ou morada. Alimentava-se da consciência, do pensamento, da emoção, drenando a vitalidade mental dos habitantes do vale, deixando-os como cascas vazias. A neblina densa não era apenas um sintoma, era ame a gente, um meio de transmissão para a influência da entidade, turvando a mente e o ambiente. O silêncio era literal. A entidade estava absorvendo os pensamentos e as vozes. A doença do sono era o processo de ser desligado da própria mente. O pico da montanha silenciosa, marcado com o símbolo, era o provável epicentro, o ponto de maior concentração de sua energia e influência. Donizete entendeu a natureza do inimigo. Não podia lutar contra isso com força física. Tinha que combater a influência mental com sua própria energia. A energia purificada que provara ser capaz de desfazer a maldição e neutralizar a escuridão. Precisava chegar ao pico da montanha silenciosa, ao coração da anomalia e usar seu poder para erradicar a influência da entidade. O caminho seria perigoso, não por monstros físicos, mas por armadilhas mentais, ilusões e a pressão crescente da entidade, tentando pará-lo, dobrá-lo ou simplesmente esvaziá-lo como fizera com os outros. A intuição que o guiara até ali agora apontava inequivocamente para o pico envolto em neblina. Era hora de escalar a montanha silenciosa e enfrentar o silêncio que gritava. De volta ao Landau, pegou uma mochila com suprimentos básicos e equipamento de escalada que guardava no porta-malas. Ele precisava estar preparado para qualquer tipo de terreno, qualquer tipo de mal. Com o sobretudo ajustado e a mente focada, Donizete partiu, deixando as ruas silenciosas de altos da neblina para trás e seguindo a trilha que levava à base da montanha. A neblina o engoliu quase imediatamente e o zumbido na sua cabeça intensificou-se. A subida à montanha silenciosa
Foi uma provação que testou Donizete de maneiras diferentes das batalhas que enfrentou antes. Não havia criaturas para golpear, apenas o ambiente se tornando cada vez mais hostil sob a influência da entidade. A neblina se adensava, não apenas limitando a visibilidade a poucos passos, mas também desorientando. O caminho parecia mudar sob seus pés. As rochas se moviam e as trilhas se desdobravam em labirintos confusos. O zumbido na sua mente crescia, uma tentativa constante da entidade de quebrar sua concentração, de induzir pânico ou apatia. Donizete sentia a presença da entidade como uma vasta teia de consciência espalhada pelas pedras e pela terra, uma mente alienígena que não pensava em palavras ou imagens, mas em frequências, vibrações e a absorção lenta da vitalidade. A energia purificada em seu interior pulsava em resposta a um contraponto harmonioso à dissonância da entidade. Ele usou-a não apenas como escudo, mas como um guia. A energia reagia à presença do mal, indicando o caminho correto através do labirinto de ilusões e desorientação criado pela neblina e pela entidade. Ele se moveu metodicamente, confiando em seus sentidos aprimorados para perceber as sutilezas que a neblina escondia. Sentindo a solidez das rochas que a entidade tentava fazer parecer estáveis, ignorando as vozes sussurradas, ou seriam pensamentos roubados que pareciam flutuar na névoa, chamando-o para desviar, para desistir. A entidade atacava sua mente, projetando imagens de seus medos, tentando despertar a fera semi-monstruosa que ele superou. Ele via flashes do Vale das Sombras, do Altar de Ossos, de sua própria forma distorcida. Mas Donizete havia feito as pazes com sua transformação. Ele havia abraçado o que se tornou. As ilusões não tinham poder sobre ele. A escalada se tornou mais íngreme à medida que se aproximava do pico. O ar ficou mais frio e rarefeito. A neblina era tão densa que parecia sólida em alguns lugares. O zumbido na sua mente tornou-se quase ensurdecedor. Uma pressão constante que ameaçava esmagar seu pensamento. Ele sabia que estava perto do epicentro. Chegou a uma clareira no pico, onde a neblina parecia girar sobre si mesma, formando um funil cinzento que se estendia para o céu invisível. No centro da clareira havia um afloramento rochoso singular, liso e escuro, completamente desprovido de qualquer vegetação, mesmo líquen musgo. Na superfície da rocha, gravado, profundamente, estava o símbolo que vira no mapa. A espiral irregular com o ponto no centro era maior aqui, mas definido pulsando fracamente, com uma luz interna opaca que Donizete sentia ser a energia da entidade. Era o seu altar, o seu ponto de ancoragem neste mundo. Assim como o rochedo em Porto Sombrio e o altar de ossos em Pedra Branca foram pontos de foco para o mal que ali residia. A entidade concentrava sua influência ali, e a neblina giratória era a manifestação visível de sua atividade psíquica. Donizete parou a poucos passos do afloramento. A pressão mental era quase insuportável, a entidade concentrando todo o seu poder para subjugá-lo. Ele sentiu a tentativa de invadir sua mente, de esvaziá-lo, de assimilá-lo à teia de consciências roubadas. Mas ele estava preparado. Sua própria energia purificada se ergueu para encontrar a da entidade, uma onda de luz interior que colidiu com a escuridão psíquica. Era a hora da confrontação final na montanha silenciosa, não com garras ou dentes, mas com a força da vontade e a pureza da energia contra uma fome que devorava a própria alma. Ele estendeu as mãos, sentindo o poder formigando sob sua pele, pronto para ser liberado no ponto de foco da entidade. A confrontação no pico da montanha silenciosa foi uma batalha silenciosa de energias que ressoou apenas nos reinos invisíveis. Donizete colocou as mãos sobre a rocha escura e lisa que servia de altar para a entidade. O toque foi gelado e ele sentiu a vasta alienígena consciência da entidade sob a superfície, um poder que se estendia pelas raízes da montanha e se infiltrava nas mentes no vale abaixo. A entidade reagiu ao seu toque. A pressão psíquica intensificou-se a um grau excruciante. Era uma cacofonia de pensamentos distorcidos, medos amplificados e a sensação avassaladora de ser dissolvido,
de ter sua individualidade apagada e absorvida pela vasta teia da entidade. O zumbido tornou-se um grito silencioso dentro de sua cabeça, uma tentativa de anular sua vontade pela força bruta mental. Mas Donizete não cedeu. Sua vontade, forjada na fornalha do sofrimento e purificada pela luz que o transformara, era inquebrável. Ele canalizou a energia purificada que carregava, não como uma explosão, mas como um fluxo constante e poderoso direcionado para a rocha e para o símbolo gravado nela. Era como forçar ordem e clareza para dentro do caos e da estática. A energia purificada colidiu com a influência da entidade e a rocha sob suas mãos. Começou a brilhar com uma luz interna, primeiro fraca, depois mais intensa, uma luz branca e vibrante que contrastava violentamente com a neblina cinzenta e opaca que girava em torno deles. A entidade lutou contra a intrusão. A neblina se debateu, chicoteando ao redor como tentáculos etéreos. O zumbido na mente de Donizete tornou-se mais desesperado, com projeções de medo e desespero lançadas contra ele, tentando fazê-lo recuar. Mas a energia purificada agia como um escudo não apenas físico, mas mental e espiritual. Donizete sentiu a vasta consciência da entidade recuar da rocha, forçada a se afastar pelo fluxo constante de energia purificadora. Não era destruição, era purificação. Uma limpeza forçada da influência sombria que se impregnara na montanha e nas mentes. Ele sentiu a entidade, o parasita psíquico, ser arrancada de sua morada. Sua conexão com este plano através daquele ponto de ancoragem sendo desfeita. A luta foi longa e extenuante. A energia purificada fluiu de Donizete em uma torrente constante, esgotando-o, mas também o fortalecendo. A cada gota de mal erradicada, eu pentiu a teia de mentes roubadas no vale abaixo estremecer, quando a influência da entidade começou a diminuir. Um a um, os ecos de pensamento e sentimento que a entidade havia absorvido começaram a retornar confusos e frágeis, mas presentes com um último pulso fraco de resistência que Donizete sentiu como um lamento vazio. A entidade se retirou completamente do ponto de ancoragem. A luz purificadora na rocha diminuiu, deixando-a inerte e fria mais uma vez, mas despojada da energia sinistra. A neblina que girava em torno deles perdeu sua forma, começando a se dissipar sob a influência de uma brisa repentina. O zumbido na mente de Donizete cessou, deixando para trás apenas um silêncio natural e a sensação de um grande peso sendo retirado. Exausto, mas com a certeza da vitória, Donizete se afastou da rocha. Ele não havia matado a entidade. Talvez fosse impossível matar algo tão difuso e antigo, mas ele havia expulsado, cortado seu elo com altos da neblina, desfeito sua influência corruptora. A montanha silenciosa estava livre, e com ela a cidade no vale. Donizete desceu a montanha silenciosa sob um céu que pela primeira vez em muito tempo estava visível do pico. A neblina havia se dissipado em grande parte, restando apenas o véu usual das manhãs de altitude. A descida foi mais fácil. O caminho não se retorcia mais de forma antinatural. As rochas estavam firmes sob seus pés. Ao se aproximar de altos da neblina, notou a mudança imediata. O silêncio não era mais absoluto. Havia sons tímidos, um latido distante, o rangido de uma porta, vozes baixas que começavam a emergir. As pessoas nas ruas ainda pareciam confusas, como se estivessem acordando de um sono profundo e perturbador, mas a apatia havia desaparecido de seus olhos, substituída por uma incerteza atônita. Eles o olhavam, mas não com o vazio de antes, e sim com uma mistura de confusão e o início de uma curiosidade. Donizete passou por ele sem dizer nada, não buscando reconhecimento, apenas observando a vida lenta e dolorosamente retornar. A cura de altos da neblina não seria instantânea. Levaria tempo para que as mentes se recuperassem totalmente do trauma de terem sido cooptadas, para que as memórias fossem ordenadas e a individualidade restaurada. Mas a fonte da doença havia sido removida assim como em pedra branca. E Porto Sombrio ele usaria sua fortuna para ajudar a vila anonimamente, fundos canalizados para apoiar a recuperação psicológica dos moradores,
para restaurar a infraestrutura negligenciada durante o período de apatia, a herança material, servindo como uma ferramenta silenciosa para a cura física e social dos lugares que ele salvava. Sua missão em Altos da Neblina estava completa. Ele havia enfrentado uma forma diferente de mal, não criaturas físicas, nenhuma entidade aquática ancestral, mas um parasita psíquico que atacava a própria mente e usava a Terra como hospedeira. Cada confronto revelava uma faceta diferente da escuridão, confirmando a sensação de uma ameaça maior e multifacetada. A linguagem dos símbolos no rochedo em Porto Sombrio e na rocha da montanha em Altos da Neblina ressoava em sua mente. Eram variações do mesmo tema, ou talvez dialetos de uma linguagem sombria que unia diferentes manifestações do mal. Ele precisava encontrar a origem dessa linguagem, desse padrão. Seus sentidos aprimorados começavam a puxá-lo novamente. Uma nova direção, uma nova sensação de errado. Desta vez, a sensação era de algo que se escondia sob o disfarce do progresso, do urbano, da modernidade. Não nas florestas, no litoral isolado ou nas montanhas, mas talvez no coração das cidades, onde a escuridão poderia se camuflar na multidão e no concreto. A caçada continuava. O sol da manhã batia no landau negro polido e imponente, estacionado na saída da cidade. Donizete entrou no carro, ajustou o sobretudo, olhou para Altos da Neblina. Agora um lugar de recuperação, não de silêncio vazio. Depois, seus olhos verdes se fixaram na estrada à frente, estendendo-se em direção a um horizonte distante, onde a próxima sombra esperava. Ele ligou o motor, o ronronar potente soando alto no ar matinal. A vida de caçador errante era uma jornada solitária e perigosa, mas era a sua vida, o seu propósito. Havia sempre outro lugar, outra lenda sombria, outro rastro de mal a ser seguido. E Donizete, o homem renascido, com sua herança purificada e sua fortuna como ferramentas, estava pronto para seguir o rastro, para levar a luz onde a escuridão se escondia. O Landau acelerou pela estrada, deixando Altos da Neblina para trás, um ponto de luz e recuperação na vastidão do mapa sombrio, que era o mundo do caçador errante. Sua verdadeira caçada continuava uma jornada sem fim, em busca da maldição que assombra o Brasil, das incontáveis formas que o mal assume. A estrada se estendia à frente, um convite para o desconhecido. Deixando para trás as montanhas e a recuperação silenciosa de Altos da Neblina, Donizete seguia a intuição que o guiava implacavelmente. A sensação de errado mudava de textura a cada quilômetro, transformando-se de uma opressão etérea em algo mais tangível, mais artificial. Era o cheiro sutil de metal quente, de produtos químicos estranhos, de uma energia que não era natural, mas construída. A herança da floresta dentro dele parecia reagir com cautela, como se encontrasse um tipo de mal que operava fora dos reinos naturais da terra, água ou mente primordial. Essa nova direção o levava para o sul, em direção a áreas de maior desenvolvimento industrial, para cidades que surgiam em meio a paisagens alteradas pelo homem. A solidão da estrada era seu refúgio, o Landau negro, um casulo de propósito em um mundo que ele agora via através de uma lente diferente. A maioria das pessoas vivia suas vidas alheias à escuridão que rastejava nas bordas, que se escondia à vista. Ele era um guardião invisível, operando nas sombras para proteger a luz que muitos sequer sabiam que estava sob ameaça. Sua fortuna, vastamente subutilizada para uso pessoal, era uma fonte de poder diferente, menos a capacidade de acessar informações, de se mover sem restrições, de agir sem a necessidade de justificar seus meios. Ele lia jornais locais de cidades distantes, navegava em fóruns obscuros na internet com precaução. É claro, usando métodos que sua nova riqueza e sagacidade permitiam, procurando padrões surtos de violência inexplicável, incidentes bizarros em instalações industriais ou de pesquisa ou desaparecimento de pessoas com conhecimento técnico específico. Os símbolos que vira em Porto Sombrio e Altos da Neblina persistiam em sua mente. Um mistério a ser desvendado.
Ele começou a pesquisar lendas urbanas, contos de conspiração, folclore moderno, que falava de experimentos governamentais, sociedades secretas ou tecnologia alienígena. Temas que antes descartaria como absurdo, mas que agora, com sua compreensão ampliada do mal, pareciam menos improváveis. A intuição o puxava para uma cidade industrial portuária, um lugar de máquinas ruidosas, navios cargueiros gigantes e uma neva constante que não era natural, mas resultado da poluição misturada à umidade. Chamava-se Porto Cinza. A atmosfera ali, mesmo antes de chegar já irrapeiçada, não com o pavor gélido de Porto Sombrio, mas com uma tensão subjacente, uma irritabilidade que parecia borbulhar sob a superfície da vida cotidiana. O cheiro no ar era de óleo, sal e algo pungente, metálico. Chegando a Porto Cinza, Donizete sentiu a dissonância imediatamente. Em meio à cacofonia de sons industriais, seus ouvidos aprimorados captavam um zumbido de baixa frequência, quase inaudível para humanos normais, que parecia emanar de alguma parte da área portuária ou industrial. A energia do lugar era confusa, uma mistura de esforço humano, poluição e subjacente a tudo isso, a energia fria e calculista de um mal que operava com precisão maquinal. As pessoas em Porto Cinza pareciam tensas, estressadas, com olhares desconfiados. Havia uma sensação de paranoia no ar, de que algo estava sendo escondido. Donizete estacionou o Landau em uma área menos movimentada, o carro desto da frota de caminhões e veículos de trabalho. Ele caminhou pela cidade observando. Notou a presença de segurança privada excessiva em torno de certas instalações portuárias e de pesquisa. Boatos, sussurrados em bares sobre acidentes estranhos e cargas que nunca chegam ou saem, chamaram sua atenção. Havia um padrão aqui também, mas era um padrão de controle, de ocultação. O mal nesta cidade não se manifestava de forma caótica como hordas, ou de forma difusa como parasitas psíquicos. Parecia estar contido, manipulado. Sua intuição o puxava para uma área específica do porto, isolada e cercada por altas muralhas de concreto e arame farpado. Havia torres de vigia e um portão maciço guardado por homens com armas e uniformes sem identificação clara. Era de dentro daquele complexo que o zumbido de baixa frequência e a sensação de energia artificialmente corrupta emanavam com maior intensidade. Esta era a fonte. O mal em Porto Cinza estava por trás de portões fechados, guardado, talvez até usado. A caçada aqui seria diferente novamente. Não se trataria apenas de purificar um local, mas de infiltrar-se em um complexo guardado e descobrir a natureza desse mal contido e quem o estava controlando. A herança da floresta o preparara para enfrentar o sobrenatural, mas em Porto Cinza ele parecia estar prestes a cruzar o caminho do sobrenatural, misturado com o feito pelo homem. O que quer que estivesse sendo guardado ali era perigoso o suficiente para justificar a segurança pesada e sinistro o suficiente para irradiar a energia que seus sentidos captavam. A noite começava a cair sobre Porto Cinza, e as luzes da área portuária brilhavam no ar empoeirado. Donizete olhou para o complexo fortificado, sentindo o desafio e o perigo. Era hora de descobrir o que estava escondido por trás daquelas muralhas, e por estava ali. O complexo fortificado em Porto Cinza era um nó de escuridão artificial, um lugar onde o mal natural se misturava com a engenharia e a ocultação humana. Donizete passou as horas seguintes estudando o perímetro. Sua acuidade visual aprimorada permitiu-lhe mapear as posições das câmeras de segurança e das patrulhas. Seus ouvidos captavam as conversas curtas dos guardas e o ritmo dos seus passos. Ele usou sua inteligência aguzada, agora complementada por uma capacidade quase sobrenatural, de perceber padrões e fraquezas para planejar uma infiltração. A fortuna, mais uma vez, provou ser útil. Ele fez uma compra rápida e anônima de equipamentos que não levantariam suspeitas. Um cortador de cerca industrial disfarçado, um dispositivo simples para desativar eletrônicos em uma área limitada, o sobretudo escuro e sua presença imponente, combinados com a neblina industrial que flutuava pelo porto à noite,
ofereciam uma camuflagem eficaz. Na calada da noite, sob o barulho constante dos navios e das máquinas distantes, Donizete se moveu, deslizou pelas sombras, evitando as luzes e as patrulhas, com a graça e a velocidade que a herança da floresta lhe concedeu. Cortar a cerca foi fácil. Desativar o sensor próximo, mais ainda ele estava dentro. O zumbido de baixa frequência intensificou-se, guiando. Ele se movia por corredores de metal frio e concreto, o ar pesado, com cheiro de produtos químicos e uma eletricidade estranha e pulsante. O mal aqui não era como de Pedra Branca ou Porto Sombrio. Era disciplinado, manipulado. Encontrou laboratórios cheios de equipamentos complexos e leituras em monitores que Donizete não entendia completamente, mas que pareciam monitorar flutuações de energia e atividade biológica anômala. Havia documentos, diagramas e relatórios, muitos codificados, mas alguns que ele conseguiu decifrar rapidamente, falando de contenção de entidade, extração de energia psíquica e aplicação tecnológica de anomalia biológica. Eles estavam estudando o mal, tentando controlá-lo, talvez até transformá-lo em uma arma ou fonte de energia. Seguiu o zumbido mais forte e chegou a uma grande câmara circular no coração do complexo. No centro, contida por campos de força pulsantes e vigiada por mais guardas. Agora, em trajes de proteção com símbolos desconhecidos, estava a fonte da energia. Não era uma criatura ou uma entidade gigante visível. Era uma estrutura bizarra, orgânica e inorgânica ao mesmo tempo, pulsando com uma luz interna verde e doentia. Parecia feita de metal retorcido, carne e cristal. Uma massa em crescimento constante que emitia o zumbido de baixa frequência e a energia corrupta. Donizete sentiu a conexão menos àquela energia. Era a mesma que ele sentira sob a rocha na montanha e no rochedo na costa. Mas aqui estava concentrada, amplificada e contida. Era uma manifestação do mesmo tipo de mal, talvez a fonte primária ou uma de muitas. Os símbolos nos trajes dos guardas eram variações daqueles que ele vira antes. Era uma organização, um culto ou talvez uma divisão clandestina de alguma entidade maior que havia capturado essa coisa. Estava experimentando com ela. Os guardas o viram. Alarmes dispararam. Luzes de emergência piscaram. A contenção da estrutura central pareceu vacilar, pulsando mais rápido, e o zumbido aumentou para um rugido ensurdecedor que ressoava nos ossos. A coisa na câmara reagiu à perturbação, sua energia corrupta fluindo para fora. Não mais contida, Donizete sabia que não podia simplesmente purificar a criatura ou o que quer que fosse. Era uma fonte de mal. Ele tinha que neutralizá-la ou destruí-la e impedir que aqueles que a manipulavam continuassem a fazê-lo. A batalha em Porto Cinza seria diferente de todas as outras. Uma mistura de combate físico contra os guardas e uma luta contra a energia corrupta e a própria estrutura de contenção que precisava ser desativada para que ele pudesse acessar a fonte. Com sua força e velocidade sobrenaturais, Donizete se moveu para enfrentar os guardas, mas sombra envolta em sobretudo escuro contra o brilho das luzes de alarme. Sua caçada o levara ao cerne de uma conspiração sinistra, onde o mal era uma ferramenta e não apenas uma força da natureza. A câmara tornou-se um turbilhão de aço, energia e combate, e os guardas eram bem treinados, mas não estavam preparados para a velocidade e a força de Donizete. Ele se movia como um espectro, desviando de tiros e golpes com uma agilidade sobrenatural. Sua força purificada não era usada para destruir os homens, mas para desarmá-los e incapacitá-los. Rapidamente, um golpe preciso no rifle, um empurrão que os fazia colidir com as paredes. Ele não queria mortes desnecessárias, apenas neutralizar a ameaça humana para poder lidar com a verdadeira fonte do mal. O zumbido da estrutura contida crescia, a energia corrupta fluindo para fora como uma onda de calor frio e opressor. Ela não atacava fisicamente, mas tentava desorientar, causar náuseas e pânico. Donizete sentiu a familiar estática mental, a tentativa de invadir sua mente, mas sua resistência, testada em altos da neblina, repelia. Ele precisava desativar os campos de força que coninham a coisa.
Os diagramas que vira rapidamente antes indicavam os painéis de controle. Correu pela câmara sob o fogo esparso dos guardas restantes que tentavam se reagrupar. Alcançou o primeiro painel, uma tela de toque complexa, protegida por um teclado numérico. Sua mente aguçada e a capacidade de processar informações rapidamente entraram em jogo. Ignorando os símbolos e a linguagem críptica, ele focou na energia, sentindo o fluxo que passava pelo painel, a conexão com o campo de força. Usou sua própria energia, não purificadora desta vez, mas a essência pura e controlada que restou da energia da caixa para interagir com os circuitos. Não era hackear no sentido tecnológico, mas uma forma de telecinese energética. Os sistemas falharam. A tela ficou preta. Um dos campos de força diminuiu com o zumbido do alto e um lampejo de luz. Guardas tentaram impedi-lo de chegar ao segundo painel, mas Donizete era implacável. Ele era uma força da natureza purificada, e aqueles homens eram meros obstáculos. Alcançou o segundo painel, repetiu o processo. Os campos de força que cercavam a estrutura bizarra na câmara começaram a falhar um a um, oscilando e se desintegrando. A coisa contida pulsou violentamente, a energia liberada explodindo pela câmara, fazendo os guardas gritarem e caírem, inconscientes ou agonizantes. A estrutura bizarra começou a crescer. Protuberâncias metálicas e orgânicas se estendendo. O zumbido agora um urro de libertação. Donizete estava no centro da câmara a poucos passos da fonte do mal. Ele sentiu a energia corrupta emanando dela. Uma mistura de dor primordial, fome e algo frio e sintético. Esta era a chance. A entidade não estava mais contida. Concentrando toda a sua energia purificada, Donizete não tentou destruí-la com força bruta. Ele estendeu as mãos, visando a estrutura pulsante. Ele liberou a torrente de luz purificadora, a mesma que usou no altar de ossos e no rochedo da montanha. Mas desta vez, não era apenas para purificar um local ou expulsar uma influência. Era para neutralizar a fonte. A luz branca e vibrante envolveu a estrutura bizarra. Ela guinchou, um som terrível que parecia arranhar a própria alma. A energia corrupta lutou contra a luz, criando um turbilhão de escuridão e luz na câmara. A estrutura começou a regredir, a murchar. O metal retorcido endireitando-se, a carne e o cristal se dissolvendo em uma substância neutra e inerte. O zumbido diminuiu, tornando-se um lamento agonizante. E então silêncio. A luz purificadora se apagou, deixando apenas a substância inerte no centro da câmara e o cheiro de ozônio e metal frio. A fonte do mal em Porto Cinza havia sido neutralizada. Donizete olhou ao redor. Os guardas estavam inconscientes. A ameaça imediata havia sido removida e aqueles que tentavam usar o mal tinham sido impedidos. Ele saiu da câmara, deixando para trás a cena de contenção fracassada e purificação forçada. O amanhecer em Porto Cinza trouxe a cacofonia usual de uma cidade portuária, mas o zumbido de baixa frequência havia desaparecido. A neblina industrial parecia menos densa e a tensão no ar havia diminuído sutilmente. Donizete, já de volta ao Landalu, observou a cidade começar seu dia. As pessoas ainda pareciam estressadas, mas a paranoia e a irritabilidade excessiva haviam diminuído. Ele sabia que sua ação na Câmara havia removido a fonte de energia corrupta que estava sendo manipulada, e talvez que estava afetando subconscientemente a população. Sua intervenção foi cirúrgica, focada na fonte e nos manipuladores. Sem o espetáculo das batalhas em Pedra Branca ou Porto Sombrio, ele deixou as autoridades a menos corruptas. Esperava encontrarem os guardas inconscientes e a Câmara vazia. O que eles concluiriam seria o problema deles. Sua missão era lidar com o sobrenatural. O que os humanos fariam com o vácuo de poder era outra questão. Usaria sua fortuna para financiar discretamente investigações independentes sobre a corporação ou organização por trás do complexo, garantindo que a tentativa de manipular o mal não fosse repetida. A herança da floresta, seu poder e sua fortuna eram agora integralmente dedicados a essa caçada em constante evolução.
Cada local, cada forma de mal que ele enfrentava, ensinava-lhe algo novo. Pedra Branca, a maldição enraizada na terra e em artefatos. Porto Sombrio, entidades ancestrais das profundezas. Altos da Neblina, parasitas psíquicos ligados a locais naturais. Porto Cinza, o mal contido e manipulado pela engenharia humana. A variedade era vasta, mas os símbolos recorrentes indicavam uma conexão, uma rede talvez, ou diferentes manifestações de uma única força primordial de escuridão. Ele precisava entender essa linguagem, desvendar o padrão maior. A intuição que o guiava nunca parava. Uma nova sensação sutil no início começava a se formar em sua mente, puxando-o para leste, para áreas de grande movimento e história densa, não para o isolamento, mas para o coração do labirinto humano. Haveria outros portões fechados, outros segredos escondidos, outras formas de escuridão à espreita. O Landau Negro saiu de Porto Cinza, um lobo solitário na estrada. Donizete olhou para o horizonte, seus olhos verdes refletindo a luz matinal e a vastidão da tarefa à sua frente. A caçada não tinha fim. Ele era o caçador errante, forjado na escuridão e purificado pela luz, com a herança da floresta em suas veias e um propósito inabalável. O mundo estava cheio de monstros visíveis e invisíveis, antigos e novos, naturais e feitos pelo homem. E ele estaria lá para enfrentá-los um por um, erradicando a maldição que assombra o Brasil, buscando o padrão, buscando a verdade por trás de tudo.